Concedo a palavra ao Dr. Roberto Liviano, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. 10 minutos. Bom dia, senador Nelsinho Trade. Quero cumprimentá-lo pela atitude democrática de tomar essa iniciativa e organizar esta sessão de debates. Ela, de fato, se fazia imprescindível, porque, inclusive, na Câmara, nós tivemos a urgência de votação deste projeto, que lá recebeu o número 10887, em 8 minutos. Né? A urgência de votação foi aprovada em 8 minutos. O projeto original do deputado Roberto de Lucena foi desfigurado na Câmara. Então, eu quero cumprimentá-lo pela postura democrática de abrir essa sessão para discutir esse projeto hoje, nessa oportunidade. Assim, quero cumprimentar a todos que integram essa mesa e penso que é extremamente importante discutir isso. Aliás, antes de mais nada, quero concitar o Senado a ativar as comissões. É extremamente importante que as comissões do Senado debatam este projeto de maneira intensa para que nós tenhamos efetivamente a democracia viva, né? Ouvindo todas as comissões na sua plenitude para que tenhamos democracia participativa. Quero também me posicionar no sentido de que haja outras oportunidades para que organizações importantíssimas da sociedade civil, como Transparência Internacional, Transparência Brasil, Transparência Partidária, Open Knowledge, que tem muito a contribuir em relação a este projeto, sejam ouvidas. Como são poucos os minutos destinados à minha fala, quero me restringir agora, a partir de agora, aos pontos importantes que me parecem devam ser destacados. Quero cumprimentar o ministro Mauro Campbell pela sua presença hoje, pelo trabalho importante, se dedicar à construção de uma lei de improbidade melhor. Sem sombra de dúvida, essa lei está em vigor desde 1992 e, pela dinâmica social, as leis podem e devem ser aperfeiçoadas. Eu, por exemplo, como membro do Ministério Público há quase 30 anos, considero muito positivo e relevante que se incorpore numa nova lei de improbidade os acordos de não persecução. Me parece uma modernização relevante, me parece absolutamente importante que esta questão seja incorporada. Eu prestava atenção na fala do senhor Paulo Ziukowski, quando ele disse que a atitude de determinada pessoa, ao solicitar uma vantagem e não obtê-la, não repercutiria no campo da corrupção. É importante lembrar que, quando se fala em corrupção, a mera solicitação já caracteriza o ato de corrupção. A obtenção da vantagem é mero exaurimento. Portanto, quando nós falamos em proteger o patrimônio público, nós estamos falando de algo muito sagrado, muito relevante para a sociedade civil. Por exemplo, quando falamos em vedar o nepotismo, há muitas décadas se constroem regras no sentido de não permitir a contratação de parentes na administração pública. Aliás, é por essa razão que nós temos um princípio na nossa Constituição, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele tem uma razão de ser muito clara e uma aplicação concreta, muito clara e muito viva. Ele tem a razão de ser no sentido de vedar a cultura do compadrio. E no momento em que as portas se abrem para a prática do nepotismo, nós temos nada mais, nada menos do que a vedação, do que a quebra, do que o desrespeito a um princípio constitucional da impessoalidade, da moralidade, não é? E o projeto, da maneira como está, que teve a urgência de votação aprovada em 8 minutos, cujo substitutivo do deputado Zaratini não foi debatido em nenhuma audiência pública na Câmara, o projeto original do deputado Lucena, que votou contra a aprovação do substitutivo Zaratini, este sim foi debatido, mas o substitutivo não foi debatido em nenhuma audiência pública.
Portanto, eu saúdo o senador Nelson Andrade por esta sessão. Então, é necessário termos discussão. Agora, o nepotismo é autorizado pelo substitutivo aprovado. E o princípio da impessoalidade, ele é um princípio visceralmente contra esta prática. Falou-se já aqui, eu quero reforçar, o projeto fala, ministro Mauro Campbell, em 6 meses de prazo para o Ministério Público investigar improbidade, renováveis por mais 6. Como se investiga, ministro Mauro Campbell, improbidade? Vamos imaginar um caso com 100 pessoas investigadas e que tenhamos que colher provas em 100 países e depois fazer a tradução destas provas. Ou que tenhamos que fazer quebra de sigilo destas 100 pessoas em 6 meses. Vamos imaginar o promotor que atue com atribuição cumulativa em cidades distantes. Isso é impraticável. E eu tenho até uma solução que eu quero sugerir ao Senado. Vamos estabelecer o prazo de 1 ano e, depois de 1 ano, o promotor tem que fundamentar, justificar o porquê da prorrogação por escrito e a justificativa tem que ser aceita, ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Assim a coisa não fica em aberto, temos lastro para prorrogar a investigação e não nivelamos as coisas, porque existem improbidades simples e existem improbidades gravíssimas. Assim como penso ser muito grave, ministro Mauro, e todos que aqui estão, instituir a condenação a honorários de sucumbência ao Ministério Público, honorários de sucumbência à instituição pública, alguns dirão, como disse o senhor Paulo Zielkowski, mas tem promotores que abusam do poder. Mas para isso, o Congresso, 2 anos atrás, aprovou a lei de abuso de autoridade. Já há instrumento jurídico para coibir o abuso de autoridade. Não se condena uma instituição pública a pagar honorários de sucumbência, até porque quem pagará isso é o próprio contribuinte. Isso vai sair do bolso do contribuinte. Isso é um constrangimento a uma instituição que tem como razão de ser da sua atuação a defesa da sociedade. Com todo respeito ao ministro Mauro Campbell, a prescrição retroativa, ministro, é um monumento à impunidade no campo penal. O jurista Kai Ambos, da Alemanha, esteve no Brasil, diz que o Brasil é o único país do mundo que contempla a prescrição retroativa penal. Ao instituí-la no campo da improbidade, nós estendemos este monumento à impunidade para a improbidade administrativa. Ou seja, as barreiras serão tão grandes para aplicarmos a lei em matéria de improbidade que ninguém será punido. Não é? Instituir a prescrição retroativa em matéria de improbidade significa colocar barreiras tão grandes. Nós estamos nas Olimpíadas, temos aquelas provas de 110 metros com barreiras. Você tem mais chão do que barreira. Fazer isso é ter uma prova com um percurso que é só barreira e nenhum chão. Ou seja, um percurso intransponível, que não se consegue punir quem quer que seja. Quando a lei foi feita, em 1992, o Brasil vivia o impeachment de Fernando Collor, a intenção foi nítida, punir improbidades culposas, como foi o caso do ex-governador Paulo Maluf. Ele foi condenado por improbidade culposa no caso do túnel. Se esse projeto Zaratini estivesse em vigor, o Brasil teria que pedir perdão ao senhor Paulo Maluf. Me desculpe, senhor Maluf, por tê-lo incomodado com este processo. Será que é isso que o Brasil quer? Pedir perdão ao senhor Paulo Maluf por tê-lo molestado indevidamente com processo por improbidade culposa? Será que é razoável não punirmos as improbidades culposas? Será que é razoável não punirmos as improbidades tentadas? Será que é plausível isso? Existe essa tese do apagão das canetas, que se perdem quadros na administração pública. Entrou em vigor a lei de abuso de autoridade. Eu sou do Ministério Público há quase 30 anos. Eu não mudei em nada a minha conduta. Eu não tenho medo de nova lei de abuso de autoridade. O bom administrador público, ele não tem medo de lei de improbidade nenhuma. Ele age com transparência, ele age com lisura, ele age de maneira absolutamente correta. Ele respeita a sociedade sempre. Então, ele não tem medo de absolutamente nenhum promotor. Aliás, as pessoas debatem os casos
perante a justiça, dentro do devido processo legal, e nós não podemos jamais, usando aquela figura que é muito emblemática, jogar 15 segundos. Jogar a água do banho fora e o bebê junto. Vamos ter cuidado, né? Fazer ajustes, sim, mas construir uma lei que seja instrumento garantidor de impunidade, não. Jogar a água do banho fora e o bebê junto é prejudicar a sociedade e termos um monumento à impunidade. Muito obrigado por esse espaço e que outras organizações da sociedade civil tenham a possibilidade de também debater. Isso é bom para a sociedade, isso é democracia viva, é respeito à sociedade, respeito ao povo. Muito obrigado. Nós temos aqui as perguntas feitas pelo senador Lazier Martins, ao doutor Roberto Liviano e ao presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Pergunto ao doutor Roberto se já está pronto para poder respondê-las. Pois não, doutor Roberto, que seja breve para a gente poder concluir com a participação do E-Cidadania, que eu gostaria de registrar. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Quero cumprimentar inicialmente o senador Lazier, que fez o requerimento para que o Instituto Não Aceito Corrupção participasse dessa sessão. E, direto ao ponto, para que não haja dúvida, eu gostei muito da exposição do meu colega de Ministério Público, Biratã Caseta, e eu penso, como acho que a maioria das pessoas ouvidas aqui, que, sem dúvida, é importante que haja uma revisão na lei de improbidade, desde que tenhamos o claro espírito de garantir que ela não se transforme num instrumento a serviço da certeza da impunidade. Esse é o norte fundamental para que nós possamos fazer essa atualização necessária, isso é muito importante. Então, senador Nelsinho e todos que estão aqui, eu acho importante revisar a questão do artigo 11, das improbidades em que não há dano, em que não há enriquecimento ilícito, sem dúvida, construindo uma tipologia que é o caminho que a Câmara apontou, apesar que no direito administrativo não existe a tipologia como há no direito penal, mas precisamos ter muito cuidado, senador Nelsinho, porque da maneira como foi feito, não se pune mais o nepotismo, não se pune mais a carteirada, não se pune mais as improbidades em que há desvios em relação à distribuição de vacinas, não se pune mais as improbidades com desrespeito à lei de acesso à informação. E isso viola a transparência pública, isso é muito sério, é muito grave. Quanto às questões que o senador Lazier colocou, que dizem respeito ao elemento subjetivo, e falou-se muito sobre isso aqui, também acho importante que se faça um ajuste realmente na lei de improbidade. Não é? Eu concordo que aqui ou ali pode ter havido exagero por parte de algum membro do Ministério Público. Quem sou eu para julgar? Eu não sou corregedor, eu não sou do Conselho Nacional do Ministério Público. As autoridades que exercem essas funções que têm atribuições para fazer esse julgamento. Senador Nelsinho, me parece que uma solução de meio termo, até usando aquela referência da justiça salomônica, buscando o meio do caminho, nem o extremo de um lado, com exagero punitivo, nem a impunidade. Talvez, se nós colocássemos na lei a previsão da culpa grave, poderíamos resolver isso, não é? Não deixando de punir as situações culposas como um todo, mas construindo um texto em que se preveja a punição das improbidades em que haja culpa grave. Alguns perguntarão, mas afinal de contas, o que é a culpa grave? Não é? O Senado terá a sapiência necessária para construir esse texto e a complementação disso virá por parte do Poder Judiciário, que fará essa interpretação. Não se fica tanto a critério do promotor, para ele ser excessivamente burocrático e formalista, mas você sobe o nível, sobe um degrau. Não é qualquer culpa, não é qualquer culpa quem seja a responsabilização por improbidade, mas sim as improbidades com culpa grave.
E aí nós temos uma justiça, temos um aprimoramento da lei. Uma questão importante também, falou-se aqui muito sobre a colegitimidade da advocacia pública, né? Falou o presidente, o representante da ANAF e outras pessoas, e eu acabei, pelo tempo exíguo, acabei não podendo falar sobre isso. Concordo, como membro do Ministério Público, concordo com a legitimação concorrente da advocacia pública para propor as ações de improbidade. É saudável, do ponto de vista da cidadania, que haja esta colegitimidade. E para encerrar aqui o meu comentário, só para ficar as coisas muito claras, de fato, em 8 minutos, senador Nelsinho Trade, a Câmara aprovou a urgência de votação deste projeto. E não estamos falando de vacinas, não estamos falando de salvação de vidas, estamos falando de uma lei que diz respeito à punição da corrupção. A urgência foi aprovada em 8 minutos. E não houve nenhuma audiência pública sobre o substitutivo Zaratini. As audiências públicas realizadas em 2018 e 2019 15 segundos. foram relacionadas ao projeto Roberto de Lucena. E o que a Câmara aprovou não tem nada a ver com esse projeto. O substitutivo Zaratini é um outro projeto. Então não houve debate nenhum. Por isso, a sua iniciativa dessa sessão de debates hoje é de fundamental importância. É de fundamental importância que as comissões se debrucem sobre este projeto para corrigir isso. O ministro Mauro Campbell não propôs que não se puna o nepotismo. Ele não propôs que o Ministério Público tenha 6 meses de prazo para investigar centenas de suspeitos colhendo provas em outros países. Ele não propôs isso. Então, é necessário que se faça o ajuste necessário para modernizar a lei, criando, por exemplo, os acordos de não persecução, uma modernização importante. A culpa grave pode ser um bom caminho, mas sem que a lei se transforme num instrumento garantidor de impunidade, o que é indevido e nenhum senador da República o quererá. Muito obrigado.